Oi, tudo bem? Bom, hoje eu venho aqui para poder falar um pouco sobre o chamado. Eu tenho postado alguns vídeos, você deve ter visto, falando um pouquinho sobre o meu chamado, da tradição, a trajetória que tenho passado, até mesmo a minha vida com Deus, até mesmo em comunidade, a minha jornada nesse período, como que foi. E eu estou aqui com uma amiga. E essa minha amiga, ela me acompanhou o início da minha jornada cristã. Ela me acompanhou desde quando eu aceitei Jesus, do processo de evolução, que aí a gente vai falar aqui no meio da nossa conversa. Então eu venho aqui apresentar a minha amiga Viviane. Eu chamo ela de tia Vivi. Sim, um apelido carinhoso que todos me chamam assim, né? E a Lilian com certeza não podia ser diferente. Esse chamado que ela teve realmente que vai ser colocado durante o decorrer. E no início eu, como uma boa tia, permaneci até hoje com ela. Então é um prazer muito grande estar aqui juntamente com a Lília para compartilhar esses momentos com ela e tenho certeza que vai ser produtivo para todos nós. Amém. Bom, a gente escolheu aqui para conversar, você pode observar, né, tem uma mesa, a gente está num chá da tarde. Geralmente a gente sempre tem aquela comunhão, né, que a gente faz com os irmãos, com as irmãs, né, que é o chá da tarde, né, geralmente a gente tem sempre esse bate-papo. Então a gente escolheu também hoje para poder compartilhar com você. Então a gente vai estar conversando, lembrando também dos nossos momentos, porque já faz o quê? 20 anos, né? Sim, por volta de 20 anos, pois pra mais, né? Não é nem 20 dias, nem 20 meses, é né? muito mais, né, Lília? Porque olha só, o Jean, né, que eu sou tia dela, mas ela também é tia do meu filho. Sim. E o Jean já tem o quê? 27 anos. Então faz mais de 20 anos, mais, bem mais. E eu lembro de que a gente era da mesma igreja, né? A gente congregava na mesma igreja e a gente morava na mesma rua, né? Eu morava para a parte de cima e a Vivi morava na parte de baixo. Só que eu acabei mudando, né, do meu bairro, saí do bairro e a gente ficou uns 13 anos, né, aproximadamente, sem se ver, sem se comunicar. E aquela saudade, né, claro, porque amigo de verdade, a gente nunca esquece, né, a gente sempre lembra. E aí a gente se reencontrou, eu lembro que a gente se encontrou na cidade, e aí a gente permaneceu novamente a nossa conexão e a nossa amizade, né, até hoje. E pra mim é uma honra, né, de estar com a Vivi, de ter a Vivi como minha amiga até hoje, porque ela pra mim, além de ser uma amiga, ela é, tipo, uma irmã, né, mãe também, espiritualmente pra mim, porque ela, sim, é uma base, né, de referência pra mim de como cristã, porque desde a minha juventude, de lá atrás, porque eu lembro que o filho dela não tinha nem um ano, né, que a gente se conheceu, e eu lembro que ela fazia faculdade, e foi quando eu aceitei Jesus. Só que esse período de aceitar Jesus, a minha vida, né, com a igreja, assim, eu lembro que eu não queria, né, ter um compromisso sério na igreja. Eu sempre falava que eu estou aproveitando a oportunidade que o mundo está me dando. Olha o pensamento, sim, ingênuo, infantil, imaturo, né, também. Então, esse período, né, de eu estar indo na igreja, a Vivi sempre estava lá comigo e falava, Lília, e eu não gostava, né, eu nem dava muito ouvido a ela, e ela, né, eu lembro que a gente, né, tinha, né, classe de batismo, e essa classe de batismo eu acho que eu esperei uns 3 ou 4, né, não lembro, e a Vivi sempre falou pra mim, né, Lília, tem que batizar, né, você falava assim, você lembra disso, né? Lembro, porque assim, como a Lilian colocou, né, quando as pessoas jovens vêm para a presença do Senhor, normalmente elas chegam assim querendo apenas conhecer, ou mesmo num ritmo que todos estão, mas não tem assim aquela base, aquele comprometimento para se posicionar, para atender verdadeiramente ao chamado, como o que nós estamos comentando aqui hoje. E como todos, é claro, com a Lília não foi diferente, né? É uma vida importante para Deus e como tal a gente tem sim insistir ali cuidando, né, as palavras pelo qual a gente
fala para que a pessoa possa entender, mas alertando do comprometimento, de quão prazeroso é a pessoa tomar posse, né? De tudo que Deus tem preparado como batismo. O batismo é uma coisa que é dar acesso para a Lília e muitas outras, não só para ela, mas a gente que tem mais um tempo, sabe como que é, e a gente precisa. Isso é um outro selo que o Senhor nos dá, que faz com que a gente tenha acesso a muitas outras coisas também. E claro, e a Lília, com certeza, era o meu desejo, e de todos os outros, como hoje, que possa tomar posse de tudo isso, para que não tenha restrição nenhuma, né? São privilégios que o Senhor já conquistou para nós. E por que não, né? A gente incentivar a pessoa para que ela tenha esse desejo de querer. E foi assim, com essa preciosidade que é a Lília. Amém. E eu lembro também que, da questão do batismo, né, como a gente está falando, eu lembro que no batismo eu falava assim, que o batismo é algo muito sério, né? É algo que eu vou ter que deixar de fazer um monte de coisa. Sim. Mas na verdade não é colocar exatamente nesse ponto de pensamento, né? Sim. Ah, eu vou ter que parar de fazer isso, parar de fazer aquilo. Não é esse ponto. Né? Porque o batismo é muito mais além, né? É uma coisa de nascer de novo, né? É um passo que a gente dá de fé para quê? Para que Deus venha manifestar na nossa vida, né? De uma forma tão natural, tipo assim, tão assim, de conforme a gente tá, né, acompanhando até mesmo a nossa trajetória como crescimento espiritual, né? Exato. E o batismo, ele é tão precioso, assim, que, tipo, igual o meu pensamento, né, lá atrás, né? Eu falava assim, mas eu vou ter que parar de ir pro barzinho, vou ter que parar de namorar, eu vou ter que parar de fazer... Não, mas não focar muito nesses pontos. Claro que isso é importante, né? Mas quem faz, né, a transformação na nossa vida e quem que fala conosco, que incomoda a gente, é o Espírito Santo, né? Sim. É Ele que incentiva a gente, né? Verdade. E o passo que a gente dá, né, de batizar, né, é nascer de novo, porque aí é um outro processo que a gente começa a entrar e aonde Deus começa a transformar, né? Verdade. A Vivi mesmo pode falar como testemunha, porque no início, quando eu comecei para a igreja, eu não queria ter compromisso sério. Sabe? Eu não queria mesmo, mas depois, demorou o quê? Umas 3 classes, né, de batismo, que era de períodos, né? Sim. E aí eu decidi, falei, não, eu vou me batizar. Mas depois que eu tive meu batismo, gente, nem foto eu tirei. Naquela época não tinha nem muito isso, né? Não é tão antigo assim também, né? Que é 20 e poucos anos atrás. Sim. Mas a minha vida começou a ser transformada. Mas depois eu vou entrar com um segundo ponto, da maior importância também, mas a gente vai concluir, né? Tipo, da questão do batismo, né? Como é importante. O que você tem para dizer para pessoas, por exemplo, que tem também essa insegurança de se batizar, né? Por exemplo, o que é realmente um batismo? O que você pode passar para essa pessoa? Olha, o batismo é um comprometimento de vida espiritual que nós temos. Quando nós aceitamos Jesus, que nós nos posicionamos, a coisa mais linda que existe é você poder ter essa atitude de fé. A própria palavra de Deus nos diz, aquele que crer e for batizado será salvo. Então o batismo, ele é um complemento de tudo aquilo que o Senhor tem prometido para que nós possamos usufruir das bênçãos que Ele tem para nós. E é um ato que nós temos que fazer assim de prazer, de gratidão a Deus, por nós podermos ter esse privilégio de estar na presença dele, de poder fazer parte do seu corpo. É uma atitude assim, viva, significativa, de que nós estamos realmente ali, que seja, né, como as pessoas falam, você vai mergulhar na água quando é um batismo de imersão, você vai tomar um banho? Não. Vai molhar a cabeça quando é o dia de aspersão? Não, você está tendo ali um ato de fé, um comprometimento de que aquele ato que o Senhor pediu para nós fazermos, nada mais é do que uma expressão de amor e de reconhecimento de tudo aquilo que Deus quer para nós e daquilo que Ele tem para nós. Então, não se restrinja a não querer se batizar. Sabe, creia no Senhor Jesus, aceite-o, se batize, que não tem nada melhor do que você estar fazendo com que tudo isso se concretize na sua vida através do batismo. Amém. E a Lília está aqui para comprovar isso, porque aquela restrição que ela tinha de, não, eu não vou me batizar, talvez tenha até sido não só por, assim,
um pensar dela de ter um comprometimento com Deus, mas a seriedade do que é, né? A seriedade, não, eu vou me batizar, mas quando eu me batizar, eu vou ter que ter uma outra postura. Talvez o pensamento dela foi até esse, né? Mas eu vou ter que renunciar a isso, aquilo. Porém, quando você se batiza, é como se realmente você estivesse renunciando tudo aquilo, né, que você acha que é tão importante para a sua vida e não é. E você vai estar tendo ali uma nova conexão com Deus, um novo comprometimento, e as coisas vão acontecendo na sua vida. Tudo aquilo que você acha que não vai conseguir, né, Lilian, deixar, você vai deixando naturalmente, porque não vai mais fazendo parte da sua vida. Porque aquele ato do batismo que você teve, aquilo supera todas as outras coisas. Amém. Você falando isso, me trouxe a memória de Jesus, né? Quando Jesus ele estava discipulando, né, os seus discípulos, ele até conheceu um sacerdote, né, naquela época, e ele se chamava Nicodemos, né? E aí eles pararam num local e Nicodemos tinha muitas dúvidas, e ele queria esclarecer algumas dúvidas. E Jesus começou a falar, né, em relação a nascer de novo. E ele pegou e questionou, mas como que eu vou nascer de novo? Como que eu posso entrar no ventre da minha mãe? Como que eu vou entrar desse tamanho que eu tô grande, né? Mas ele não entendia a profundidade, né, do algo a mais. O que Jesus estava querendo dizer não é dali visualmente, né? Você vai ter que voltar para o ventre da sua mãe. Não, mas é espiritualmente, né? A gente traz muitas bagagens do passado, até mesmo de costumes, às vezes cultura. Nem cultura, né, a gente tem, porque a gente não conhece também tanto a nossa cultura, como que funciona, e a gente fica muito perdido, até mesmo na nossa trajetória, né, de jornada, de crescimento, desde a infância, com a adolescência, né, da juventude, depois vem adulto. Então a gente sempre passa por processos, né? Sim. E o Nicodemos já o que era adulto, né? Então ele também não tinha esse discernimento. E é uma coisa curiosa, né, que a gente pode até, assim, eu sei que vai muito além, né, do assunto, mas em questão do nascer de novo, né, não é você ali, vou ter que voltar pro ventre da minha mãe, tem, né, que não se, mas é espiritualmente, sabe? É você mudar a vida, sabe? Mas a mudança de vida, a transformação que Deus traz, é algo que Ele faz e não a gente faz. É algo que vem conforme o tempo. As coisas acontecem naturalmente, a transformação, né? Essa transição que Deus, né, Ele nos traz, né? Sim. E é incrível, né? Tipo, a mensagem é tão simples. Verdade. Que Jesus trouxe, mas a gente não pensava, né? Mas como? Exatamente. Que sentido? Sim. Esse nascer de novo, né? Que é um nascimento espiritual, a qual a menina está comentando na passagem de Nicodemos, né? E o nascimento espiritual, realmente o batismo também faz parte dele, né? E aí nesse processo nós vamos como que reaprendendo tudo de novo, né? Para a maturidade da nossa vida cristã. Exatamente, amém. Agora eu quero entrar num segundo ponto, né? Que também foi a questão do discipulado, né? Eu lembro que a gente sempre teve, né, assim, as igrejas não tinham muita visão, né, no sentido de discipular. Até, algumas até tinham, mas era de uma forma mais, como posso dizer, mais... Superficial. Isso, mais superficial, né, algo que não focava tanto, né. Mas eu lembro, né, que depois do meu batismo, né, além de eu ter me aproximado, né, de você, uma oportunidade que Deus me deu também, que foi incrível, né, por exemplo... Geralmente nas igrejas a gente não vê oportunidades para as pessoas que têm deficiência, né? Sim. Não importa qual, mas eu falo desde lá atrás, hoje Sim. também continua, mas está crescendo e está evoluindo, Isso. né? Mas eu falo no sentido que, nem, por exemplo, por conta da minha deficiência, né? Desde que nasci com esse problema e tal, tudo, geralmente as igrejas não dão oportunidade, mas também entra outro ponto de também nós não se posicionarmos. Então, existe dois lados, né? Sim. Que a gente também não pode também culpar, tipo, ele tá dando oportunidade, eu vou também ficar aqui na minha, não vou, né? Não é assim. Mas a gente sentir a oportunidade que a gente sente, que o pé agora é a gente mergulhar e seguir em frente. Mas eu lembro que desse período depois do meu batismo, a transição, né, a transformação, ela começou a vir. E aí eu comecei, né, com a Vivi era professora das crianças, né, do EBF, e também do EBF, né, que era, né, de férias, Escola Bíblica de Férias. E ela tinha um trabalho muito lindo com as crianças, que geralmente era todo ano nas férias, né, do meio ano, que é de julho, da escola, né, então fazia, né,
essa escola bíblica de férias, e era bem legal. E aí eu vi essa oportunidade, né? Então foi tão maravilhoso para mim, que marcou muito a minha vida, dessa oportunidade e de estar trabalhando com a Vivi, né? E eu lembro que a gente até criou, né, uma personagem, né? Sim, eu gostaria sim. que você contasse um pouquinho disso aí, foi muito legal, né? Foi. Então, a questão que a Lilian diz, né, a igreja tem que ser uma igreja inclusiva. Né? Nós temos visto tanta transformação nesse mundo atual que nós vivemos, e muitas vezes a igreja, ela não se enquadra na realidade da sociedade, né? E nós, como cristãos, nós temos que estar atentos quanto a isso, né? Porque não é apenas uma limitação física, vamos dizer assim, que pode incapacitar uma pessoa de estar trabalhando dentro da igreja, como ela também não é incapacitada para trabalhar no serviço da vida secular. E então, né, graças a Deus, a Lilian, que é uma pessoa que sempre se dispõe, e esse tia Vivi que ela fala, né, realmente até hoje, né, ele permanece, porque realmente eu trabalho com as crianças ainda. E a Lilian, nessa época que nós começamos ali, quando estávamos juntas, né, na denominação que nós congregávamos, nós fazíamos esse trabalho de escola bíblica de férias, e a Lilian, como sempre, né, ela é atração para as crianças, né? Deus faz as coisas tão perfeitas que essa condição que ela tem é uma condição que ela chega, ela atrai olhares. Ela chama a atenção aonde ela está. E ela é muito amada pelas crianças, né? Então, o que nós fizemos? Claro, com o discernimento de Deus, porque Deus não faz nada sem um propósito, sem um objetivo. E ela, então, veio fazer parte da Escola Bíblica de Férias conosco, sendo essa personagem que ali cativava as crianças, brincava, e eles ali com aqueles olharzinhos brilhantes, curiosos, com aquela curiosidade de criança, né? Se apaixonavam pela Lilian, como até hoje, né? Onde ela vai, ela atrai o olhar das crianças e é uma bênção. Então, que cada um de nós possamos cada vez mais, né, olhar para cada pessoa e ver ali um talento, para que ela possa estar contribuindo com o talento dela que Deus concedeu para esse reino, né, que precisa tanto. Amém. Não é, Lilian? É verdade. E a Lilian tem sido um instrumento até hoje. Amém. Glória a Deus. E é incrível, né? O discipulado, ele já começa com, né, nesse momento, né? Não é só você, claro, conta muito, assim, tem vários sentidos, né? Alguns, né, sentidos, né, da gente fazer o discipulado. E eu vejo que o meu discipulado já começou assim, né? Através da aproximação da Vivi e de começar a trabalhar com as crianças desde lá atrás, né? Desde, sem eu entender muito, mas eu estava ali, porque eu estava disposta a crescer, eu estava disposta a nascer de novo, a fazer, a viver realmente um novo de Deus, né? Mas eu não tinha, né, tanto discernimento assim, mas o Espírito Santo, ele trabalha, né? Sim. Ele trabalha assim de uma forma tão boa, tão positiva, que faz com que a gente evolua. Aí entra, né, a questão de outro ponto, ou a gente paralisa, ou a gente evolui. Aí é questão de escolha, né? Exatamente, porque assim também tem muitas pessoas que falam assim, não, eu preciso aprender mais, eu preciso observar mais. Ou também tem um outro lado, que algumas pessoas podem olhar e falar, não, a pessoa não está pronta agora, não, vamos dar mais um tempo. Mas nós temos que sempre fazer o quê? Acreditar no potencial das pessoas, né? Como a Lília está falando a questão do discipulado. Nós temos que ser exemplo, né? Para que a pessoa veja algo de bom, algo produtivo, algo que incentive, que fala, não, eu quero fazer, eu quero olhar, né? Nós temos exemplo disso na Bíblia, né? Josué, né? Que foi o sucessor de Moisés, tem Elias, né? Então, a vida da gente é uma vida com condições práticas. E como a Lilian, ela já, né, como a gente falou, veio o batismo, depois veio aquela situação de querer aprender, e aprender fazendo, como uma criança. Ela aprende a andar andando, aprende a comer comendo, aprende a falar falando. Na nossa vida espiritual também, é claro, lógico que a gente não vai pegar qualquer um assim já, né? Fala, não, vem, faz, tal, não. Mas, por exemplo, a pessoa veio, mostrou que ela tem um comprometimento, um desejo de fazer, nós temos que inserir essa pessoa no contexto para que ela faça. Não deixar ela excluída num canto para que ela venha ali desanimar e aí falar, não,
não se encontrou em nada, né? A Lilian se descobriu naquilo que ela estava fazendo, né? Ela se descobriu e até hoje ela está fazendo. Por quê? Porque desde o começo, esse discipulado ao qual ela está falando, deu frutos, né? Surtiu efeito na sua vida. E é por isso que você está até hoje praticando. Amém. É verdade. Agora eu quero entrar num outro ponto que é muito curioso e também outro ponto também importante, que foi a partir do momento que Deus começou a falar comigo em relação ao chamado. Já fazia algum tempo que, né, a gente estava na igreja, tudo, e a gente recebeu, né, uns missionários da Jocum. E esses missionários vieram alguns jovens, eu não lembro muito, assim, porque faz mais de 20 anos, né, que aconteceu isso. E o que me marcou muito foi através de um missionário que ele estava até pregando, e ele estava compartilhando sobre a experiência dele quando ele vivia em alguns países. E ele foi, né, foi evangelizar, né, em países muito pobres, né, assim, por exemplo, as mulheres não tinham higiene, sabe, para poder preparar o alimento. E eu lembro que ele começava a contar aquelas coisas que eu falava, eu não quero ser missionária. Eu falei nos meus pensamentos que eu não ia ser missionária, porque eu não ia aguentar aquilo ali. Você já parou para pensar, você ir num lugar que uma mulher ali, né, tipo, amarra o filho nas costas, e a criança faz cocô, xixi, ela limpa com a mão, mas nem lava, depois começa a mexer com a comida. É nojento pra nós, porque a gente sabe que da higiene que tem que ter, mas imagina aquele povo, eles não sabem, eles fazem aquilo que eles aprenderam. E ele começou a contar isso, eu falava que o meu estômago é fraco, eu não queria ser missionária. E Deus falou comigo muito, muito profundamente naquele dia, através daquele missionário. Eu não lembro o nome dele, eu não lembro nada, eu só lembro dessa frase dele, que eu lembro que ele falava assim, que quando a gente coloca a mão no arado e olhar para trás, né? Gente, aquele versículo, esse daí é tão profundo que isso, sabe, penetrou no meu coração assim, que nunca mais saiu. E ele falou ainda, se você promete alguma coisa para Deus, você vai ter que cumprir, sabe? Porque, gente, a presença de Deus não é a gente estar com o nosso pai, com o pastor ou com o prefeito. Sabe, imagina um rei, você trataria um rei assim? É algo de respeito, né? Claro que todo mundo tem que ter respeito, mas eu falo em questão tem um nome que fugiu aqui agora, não é nem de honra, né? Mas você tá ali, sabe? É muito mais além, né? Pô, é Deus, né? Então, se a gente promete, tem que cumprir. Sim. E esse missionário, ele, né, tipo, foi muito importante nesse início do chamado. Queria que você falasse, né, você lembra, né, desse momento? Como que foi mesmo? Sim, então, porque, assim, nós, para termos um chamado, vamos recordar um pouquinho o que aconteceu com Samuel, né? Quando ele estava ali, foi entregue ali pela sua mãe Ana para o sacerdote, né? Que ele ouvia a voz de Deus chamando, mas ele nem entendia para que era, né? O que estava acontecendo. E então ele foi instruído para falar, olha, se você ouvir de novo, você fala, eis-me aqui, Senhor, pode falar que o teu servo ouve. Verdade. Né? Então todos nós temos um chamado. E Deus, ele chama de maneira específica, assim como ele chamou Samuel e chamou você também. Naquele momento pelo qual você ainda nova, vamos dizer assim, de conversão, não tinha ainda uma experiência, vamos dizer assim. E nem discernimento, né? Isso, Tanto, né? Isso, discernimento do que é um chamado. É igual o Samuel que você falou, né? Deus falou com Samuel 3 vezes e ele não entendia, né? Foi lá pro Samuel. E a mesma coisa, tava Exato. ali, Deus falou comigo várias vezes e eu também nem... Verdade. E ela, então, nesse momento que foi um momento, assim, maravilhoso, esses missionários, né, que vêm, que contam ali todas as experiências deles e essas também, como a Lilian se referiu. É claro que essa parte é que a gente ouve falar, não, né? Quero não. Porém, quando Deus tem esse chamado já no nosso coração, que nem a palavra fala que no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhece. No ventre da sua mãe, Ele já te conhecia. E tinha um chamado para você, que era esse, de fazer a missão. Então, quando a Lilian falou, né, assim, não, Senhor, isso aí eu não quero, é muito nojento, eu não tenho estômago para isso. Porém, Deus, Ele é um Deus, que eu estava pensando nessa palavra essa semana, é um Deus de equidade. É um Deus, a equidade, o que ela nos ensina? Que Deus, Ele equilibra o tratar de acordo com o que cada um de nós vamos entender, aquela forma que Ele vai tratar cada um.
né? E Deus tratou a Lilian de uma forma pelo qual foi tão assim, singela, tão amorosa, tão linda, tão perfeita, que ela entrou nesse caminho da missão de uma maneira tão linda, que ela nem pensou nessa coisa tal de ir ali, estar ali com as questões culturais da higiene e tal, do lugar que ela fosse, né? E ela então começou esse chamado de Deus de uma maneira linda, que talvez ela nem pensasse que era o que Deus tinha preparado o chamado para ela. Sim, não, e nesse né? período, né, Deus já começou a preparar o chamado, Sim. porque foi quando eu entrei no grupo de teatro, e esse início, né, do grupo de teatro, a gente tinha ideia só de um curso, era só para aprender, mas aí foi um período de que Deus começou a moldar e mostrar pra gente, não, emissões, mas assim, foi tão natural, né, Sim. foi tão simples, assim, Sim. foi uma coisa de cada vez, né, a gente foi Exato. evoluindo. Sim. Tanto é que, olha onde eu fui parar, né, eu fui parar na Angola, na África, que África, a gente sabe, né, que a pobreza realmente ali é muito grande e as mulheres mesmo não têm tanta higiene. Sim. E eu lembro que a gente foi numa igreja e aí tem uma missionária, né, lá, e essa missionária, ela ensina as mulheres a ter a higiene, né, mas mesmo assim não tinha tanto assim, mas foi melhorzinho do que o missionário disse, né, foi tão assim, sério. Mas eu lembro que eu tinha acabado de perder a visão, olha como que Deus é, né? Sim. Até a visão, eu perdi, uma, né, a outra eu fiquei com 5% só, e fui. Aí eu lembro que o arroz, ele tinha um gosto diferente assim, mas eu comia, que tava gostoso, tava com fome. E eu lembro que fazia, às vezes tinha batata, ou então era peixe. Só que o peixe, a gente sabe, né, quando a gente pesca, a gente limpa, né, tira aquela escama e corta, né, tira a sujeira, né, do peixe. Lá não, né, o que pescou, ela faz. Então o que elas faziam? Tem o fogão delas é no chão, aí tem a parte do meio que colocava panela com óleo para poder fritar o peixe. De um lado tinha um peixe cru, cheio de mosquitos de larvas, porque ela não tampa. E o outro lado tinha um monte de peixe frito cheio de larvas, ou seja, do dois lados tem larvas, né? Aí o que acontece? A gente põe, já mata ali já, né, as bactérias, né? Mas aí vem de novo assim, né? Não resolve nada, né? Sim. E aí eu comia, né? Eu lembro que comigo tirava as escamas, sabe? Eu ficava tirando um monte de escamas, assim, né? E eu comia, feliz da vida, né? Aí, prazer, obrigada a Deus, né? Tem ver também como fazia. Depois que eu vim embora, que eu assisti um vídeo lá e eu vi, eu não acredito. Aí eu fui Coisa ver, nossa, tremenda, que, né? meu Deus, Senhor, Meu realmente. Deus. Aí Deus falou, você vai aguentar. Então. Você vai, porque eu vou te enviar e eu vou por você, Ah, né? é E maravilhoso. Deus, quando põe, ele põe mesmo, Sim, ele faz. Eu não e sei. ele cuidou para que você não visse aquilo. E você comeu, se saciou, deu glória a Deus. E olha o cuidado, a misericórdia de Deus, o trabalhar dele. Quando ele tem o chamado, ele cuida. Mesmo. E eu não peguei diarreia, nem malária, nem nada. E todos os jovens que foi comigo, todos pegaram. Menos eu. Eu fiquei mais impactada ainda com isso, né? Falei, mas por que só eu, né? Então, Mas por quê? por quê? Porque A resposta ele tá lá atrás, chama, porque exatamente. Ele chama, ele cuida, ele capacita. Ele cuida nos mínimos detalhes. Por quê? Porque você vai dar testemunho, você vai glorificar o Senhor. Você vai ver, você vai testificar você mesma daquilo que Deus fez para que você pudesse cumprir o chamado dele. Amém. Ali onde você estava. É tremendo, Deus, né? é tremendo, Deus é maravilhoso. É maravilhoso. Eu sou muito grata, né? A Deus por ele me dar essa oportunidade, né? Sim. Porque realmente, né, a porta que ele abre, realmente É. não tem como ninguém fechar. Não tem. Não existe Tem. isso. É tudo que a palavra diz, ele capacita, né? Muitas vezes ele nos chama aqueles que acham que são tanta coisa, que podem tantas coisas. Porque quando nós nos colocamos nessa posição, nós estamos confiando no nosso próprio eu. E nós não somos nada. É Deus quem é tudo. E Ele quer a nossa dependência dEle. Porque é o nome dEle que tem que ser exaltado, glorificado e bendito. Porque é Ele que cuida de tudo. Exatamente. Olha, entrar assim, dessa maneira que Deus fez, para que você tivesse ali um homem que nem hoje. Você está me olhando, você está me vendo. E naquele momento você teve aquela situação toda da sua visão. Para que eu não sentisse nojo na hora, né? Isso. Ai, olha, sem palavras. É tremendo, é lindo. Porque você vendo aquilo, você ia reclamar, ia murmurar, não ia sentir querer nojo, comer, nem comer, ia né? sentir nojo. E você não vendo, né? E foi. Foi, gostou, deu glória a Deus, aleluia, misturado com Com
monte de bactérias, árvores glória, ali. e foi, se saciou, ele tá feliz, tá glorificando Deus. Depois Deus permitiu para que você visse e testificasse, né, desse poder, desse cuidado, desse agir de Deus, que você foi e cumpriu o que era para você cumprir ali. E hoje você está aqui, ó, testificando do poder de Deus, incentivando para que quando as pessoas tenham um chamado, que elas se coloquem nas mãos de Deus. Não se preocupe, né, em questão assim, ai, nossa, mas eu tenho que correr atrás disso, correr atrás daquilo. Confia, né? É a gente entregar e confiar. Claro, tem coisas que a gente tem que, né, seguir, que Jesus está mostrando. O Espírito Santo, ele nos move, né? Ele mostra pra gente, ele dá a direção, né? Se não der, vai na Bíblia, vai na palavra de Deus e pede sabedoria, né? E pede discernimento. Fala, Deus, me mostra o que eu tenho que fazer. No meu caso, assim, eu, na verdade, fugia, né? Quando era atrás. Mas as coisas começaram a acontecer tão naturalmente, assim, que as portas foram se abrindo. E isso acontece. Quando a gente não se preocupa, né, com as coisas materiais, né, com aquilo que a gente está vendo, né, é algo muito mais além, é sobrenatural, né? O sobrenatural, o nome já diz, né, muito mais da além, né? E se você tem um chamado, né, e você está inseguro, está com medo, então não é um chamado, né? Porque Deus não põe isso, né? Ele conforta, ele traz uma conformação no nosso coração. E se é isso que você tem e você não tem um direcionamento, peça a Deus, como que eu vou fazer isso? Oração, é jejum e a leitura da palavra. São 3 coisas importantes que é fundamental para que Deus venha trazer revelação, para que Deus venha manifestar e agir conforme Ele prometeu e Ele falou, não é? Apenas se disponha, porque tá aqui o exemplo, se dispôs, né? Deus conhece a nossa estrutura, a Bíblia diz que Ele sabe que nós somos pó, então Ele vai nos capacitando. Então, você tem um chamado no seu coração, coloca diante de Deus, como a Lilian disse, né? Com tudo isso que ela falou. E se disponha, porque da mesma forma que Deus conduziu a Lilian e muitos outros missionários, Deus vai conduzir você também da melhor maneira para que Ele possa te usar como instrumento nesse chamado que Ele tem para você. Amém. Tem um outro ponto que eu também estou pensando aqui, que acontece muito que a gente vê, né? Nossa, que saudade passada, e a gente acaba se acomodando, né, numa certa trajetória da nossa vida, né, nessa jornada, que nem, por exemplo, já faz o quê? 20 anos, mais de 20 anos, né, muito mais que a gente é cristão. E tem, às vezes a gente ouve histórias de pessoas que trabalharam, né, em missões, que tiveram chamado, mas jogaram fora, tipo, se esfriaram, sabe, começaram a olhar para a circunstância e fizeram com que a circunstância fizesse que perdesse a fé. Porque a Bíblia fala, né, que a gente não tem que olhar para a circunstância, mas é olhar para Ele, é focar. O foco, ele tem que permanecer. E não é só, tipo, começar e a gente parar, né, do meio do caminho, como eu falei da frase, né, do arado, né? Então, eu vejo que para mim, nosso chamado, como Jesus mesmo falou, ide pregar o evangelho em toda criatura. Ou seja, quando a gente nasce até pra gente morrer, né? Sim. Então, nossa missão, né, o nosso propósito, né, para estar aqui no mundo, ele existe, mas qual é? Qual é o seu? Qual é o da Vivi? Qual é o meu? É o meu, eu acabei de falar, né? Mas, sabe, o propósito de Deus para nossa vida, quando a gente entende, né, que entra também a questão de identidade, entra a questão também de cultura e vai, né? Então, são tantos detalhes, mas quando a gente realmente entende, não importa o período, que nem, por exemplo, como eu falei, eu entrei no grupo de teatro, esse grupo ele evoluiu, crescemos, viajamos bastante, sabe, Deus ele me ensinou muito, ele me moldou também, ele me mostrou como eu devo olhar como o mundo, o que eu realmente tenho que fazer, sabe, o meu trabalho, porque missões, né, missões a gente acha que, eu tenho que ir para tal lugar, eu tenho que ir para outro lugar, não, às vezes é até no vizinho, às vezes a gente está no ônibus, alguém sentou do nosso lado, ou então uma pessoa do trabalho, da escola, ou então a nossa família, né? O missão é assim também, né? Missão ele é global, né? É todos os sentidos, assim, né? Não é global, mas eu falo todo abrangente. Abrangente, né? Sim. Não é verdade? Sim, então nós temos que estar atento para essa missão pelo qual o Senhor colocou cada um de nós.
de anunciar o evangelho dele, é cumprir esse id, né? Não importa onde estejamos, sejamos missionários integralmente. E não deixe que a circunstância venha abalar a sua fé. Não deixe. Circunstância como? Pessoas. Sabe? Alguma situação que você vê, que você come. Porque a gente tem essa coisa de, às vezes, desviar do foco e olhar para o que o outro está fazendo. E aí, às vezes, o outro está fazendo algo que é errado. Ele conhece a palavra de Deus, mas está errando. Esse é o erro, é o perigo. Então, se a gente começa a olhar a circunstância, isso faz com que a fé se diminua. Só que a gente tem que fazer o contrário, né? Aonde a gente tem que basear? Aonde a gente tem que nos fortalecer? Bíblia. A Bíblia é o que renova a nossa fé. A gente vê vários exemplos, vários profetas, vários homens e mulheres de Deus que, sabe, que passaram por situações pior que a nossa, porque, claro, a gente passa por épocas, mas a situação acaba sendo a mesma, né? Porque época, né, a lei, sei lá, são detalhes que, claro, muda e vai se transformando tal, mas não deixe, sabe? Não deixe que circunstâncias, não deixe mesmo que venha abalar a sua fé, mas se renove a cada dia, sabe? Mergulhe profundamente no Senhor, porque o mais gostoso é quando a gente terminou o bom combate? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Entendeu? Essa é a frase. Amém. O que você tem para dizer para as pessoas em questão do chamado? Por exemplo, tem pessoas aqui que pode ter se afastado, se decepcionado, ou então, cansei de esperar, ou então tá aquela empolgação também, né? Tem isso também, né? Sim. Tá com ansiedade, porque quer também ser missionário, e às vezes Deus nem falou, mas sim. O que você tem para dizer? Então, olha, que cada um de nós possamos verdadeiramente desejar permanecer, ser constante na obra do Senhor. Como a Bíblia falou, realmente tem pessoas que vai assim, né, como a Bíblia mesmo diz, como um fogo de palha. Só que o fogo de palha, ele apaga rápido. Então, que nós possamos ser maduros, né? Não sermos meninos na fé, como a própria palavra de Deus também nos orienta. Então, que nós possamos ter, assim, coerência, termos constância na palavra de Deus, buscarmos, como nós mesmos já falamos esse tempo todo aqui, para que a gente realmente cumpra esse ide do Senhor enquanto aqui estivermos. Nós temos que permanecer na presença do Senhor, anunciando, sendo o quê? Embaixadores dele aqui na terra, que é o motivo pelo qual nós estamos aqui. Então, que nós não venhamos deixar realmente apagar em nós essa chama, ou mesmo começar com um entusiasmo e depois fazer com que ela acabe, não. Mas que, mesmo que seja gradativo, como a Lilian disse, né, dentro da nossa casa, com o nosso vizinho, no ônibus, não, nós não precisamos ser missionários de continentes, de sair da nossa nação. Podemos sim, claro, né? Quão bom seria, mas que a gente possa ter essa consciência de estar fazendo perto de nós, antes fazermos aqui o pouco, que talvez para alguns seja pouco, mas temos Deus nesse controle e estarmos constantes, do que a gente querer abraçar o mundo e aí nos frustrarmos e acabar sendo que a missão vai por água abaixo. Então é essa palavra que eu deixo, que cada um de nós possamos permanecer. Nós sabemos que é um mandamento, vamos dizer assim, do Senhor. Sabemos que tudo isso aqui já está próximo, né, do que o Senhor quer que esteja. Então, que possamos fazer a nossa parte. Amém. Obrigada, Vivi, pela conversa. Foi muito bom, né, o bate-papo. É tão bom, né, a gente compartilhar e falar, né, ainda mais, né, a gente que tem história, verdade, assuntos, né, para poder conversar e tá sempre ali renovando os nossos bate-papos, né? Com certeza. É algo muito prazeroso muito e bom. Como é bom, né, a gente ter comunhão, a gente ter irmãos assim que fortalecem um ao outro na fé, né, e até renovar também as forças, porque tem dias que a gente fica triste, como a Bíblia fala, né? Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Verdade. Né? E a gente sempre faz isso, né? Exato. E estamos aqui, né? Estamos aqui nessa até missão hoje. De amor, de formar cada vez mais um vínculo, fortalecer esse vínculo, né? Amém. Com histórias que vieram e outras que virão ainda. Amém. Né? Mas para mim é uma honra mesmo de ter conhecido você, de estar até hoje, né? De ser com uma amiga, né? Para mim é
é um presente mesmo de Deus, porque a gente está até firme, né? Sim, assim, com certeza. isso é algo muito bom e importante, né? Estamos permanecendo, Amém. porque nós cremos naquele pelo qual nos chamou e a qual tem nos capacitado e nos fortalecido. Amém. E esse é o nosso desejo, permanecer. Permaneça também. Amém. Que Deus abençoe você e que esse vídeo, né, dessa mensagem, que possa, né, tá trazendo aí um renovo, uma restauração, até mesmo, sei lá, às vezes, deu um up aí de abrir a mente, né, em questão de missões, do chamado, até mesmo discipulado, né, que é algo muito importante. Às vezes a gente acha, discipulado não tem nada a ver, não muda nada, mas muda sim, muda muita coisa, principalmente quando a gente está iniciando, né, a caminhada com Cristo, né, quando a gente começa indo para a igreja, né, porque não é só você estar ali na frente aceitando a Jesus, mas existe um processo, né, de cuidado, discipulado é isso. Eu espero que você permaneça até o fim, porque Jesus, ele é maravilhoso, ele é fiel, ele é real e é verdadeiro. Amém. Amém. Deus abençoe.